no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A equipe econômica do governo federal faz estudos sobre mudanças em benefícios pagos pelo INSS. A ideia é desvincular benefícios como auxílio reclusão, auxílio doença e auxílio acidente do reajuste do salário mínimo. Essas informações chegam agora com o repórter Sátrio Salles. O aperto nas contas do INSS e a necessidade de diminuir os gastos podem levar o governo federal a mudar os critérios para a concessão de benefícios previdenciários. Os estudos apontam que é cada vez maior o desequilíbrio entre as despesas e a receita da área previdenciária social. Uma reportagem do jornal O Globo antecipa nesta quarta-feira que integrantes da equipe econômica passaram a defender mudanças do auxílio-doença, auxílio-reclusão e no auxílio por acidente de trabalho. A ideia é que o reajuste desses benefícios seja desvinculado do salário mínimo. A equipe do ministro Fernando Haddad quer levar o debate à mesa do presidente Lula. O piso nacional no auxílio-doença, auxílio-reclusão e auxílio por acidente de trabalho é ajustado a cada ano, considerado um ganho real, o que, segundo os técnicos, tem pressionado as despesas da Previdência. As pressões para o maior equilíbrio nas contas do INSS abriram os debates sobre a desvinculação das aposentadorias permanentes do salário mínimo. Mas a avaliação, dentro do próprio governo, é que a medida encontraria muita resistência política e poderia levar a mudança a ser derrubada no Supremo Tribunal Federal. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. E ainda na área da Previdência Social, o Congresso Nacional terá 18 meses para regulamentar as chamadas atividades penosas, atividades que demandam esforço físico intenso ou envolvem condições adversas, podendo causar danos à saúde ou à integridade física. E isso tem implicação na concessão de aposentadorias, pensões e auxílios. Agora a informação com Carlos Alberto. O Supremo Tribunal Federal, STF, determinou que o Congresso Nacional regulamente, no prazo de 18 meses, o adicional de trabalhadores urbanos e rurais que exercem atividades penosas. As mudanças terão impacto na agenda previdenciária, ou seja, na concessão de aposentadorias e auxílios do INSS. As atividades penosas são os trabalhos que demandam esforço físico intenso ou envolvem condições adversas, podendo causar danos à saúde ou à integridade física. Segundo o relator desse caso, ministro Gilmar Mendes, a conceituação exata do termo, no entanto, é um dos desafios para a regulamentação do benefício. O plenário do STF admitiu, porém, atraso em resolver a questão e, de forma unânime, julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO 74, apresentada pela Procuradoria-Geral da República. De acordo com a decisão do STF, a falta de regulamentação impede os trabalhadores de usufruírem do direito garantido na Constituição Federal. Entre direitos que podem abreviar o tempo de aposentadoria estão a insalubridade e a periculosidade, que já são regulamentados. Segundo ainda o STF, o primeiro, a insalubridade, deve ser paga quando a pessoa é submetida a atividades que podem causar danos à sua saúde, enquanto o segundo é devido quando a atividade coloca em risco a vida do trabalhador. Com informações da área previdenciária, Carlos Alberto. São duas informações na área da Previdência Social que mexem principalmente com o futuro de quem pode receber auxílios ou aposentadorias e também pensões. Primeiro, essa mudança trazida ou esse estudo relatado pelo Sátrio Salles, jornalista Beto Almeida, que trata sobre uma possível desvinculação dos auxílios, auxílio-doença, auxílio-reclusão e auxílio-acidente do salário mínimo. O governo quer encontrar caminhos para diminuir os gastos na área da Previdência Social. E um desses canais seria desvincular o reajuste desses benefícios da política de reajuste de salário mínimo. Uma
uma medida que está sendo estudada, que será levada à mesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não há nada de concreto nesse momento, mas o certo é que, olhando para o orçamento da União de 2025, integrantes da equipe econômica do governo federal já vislumbram a possibilidade de mudanças reais na concessão, nos critérios de concessão de reajuste de benefícios da Previdência Social. Medida, Beto Almeida, que certamente irá causar preocupação para quem é beneficiário com esses auxílios ou desses auxílios da Previdência Social. E o outro assunto trazido pelo Carlos Alberto é sobre essas atividades penosas que, por decisão do Supremo Tribunal Federal, devem ser regulamentadas pelo Congresso Nacional, com impacto também na vida de trabalhadores das áreas urbana e rural na hora de receber, de requerer aposentadorias, pensões e auxílios. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luciano, bom dia aos nossos ouvintes. Vamos conversar, Luciano, por uma que é muito preocupante, que traz de fato um alerta, já não é mais nem só amarelo, eu diria que é um alerta vermelho, nessa tentativa agora de se colocar essa discussão, que não é mais apenas uma discussão, porque a gente viu que há um mês atrás a ministra do Planejamento, Simone Tebet, veio com essa ideia e foi bastante criticada. Só que de lá para cá, outras vozes começaram a ganhar espaços também dentro do governo e também agora o próprio presidente do Tribunal de Contas da União, o TCU, colocando e fazendo a defesa de que seria o momento de se discutir para valer essa desvinculação, Luciano, do salário mínimo nacional ao que é pago para os aposentados e pensionistas. Isso é muito preocupante, porque na realidade é uma outra voz que se levanta para colocar exatamente esse problema que hoje é enfrentado, ou supostamente enfrentado pelo governo, em relação ao custo que isso significa para os encargos da União. Ora, isso é uma bandeira que é cara ao PT, Partido dos Trabalhadores, e é caro ao próprio presidente Lula. Vem dele a benfazeja ideia de fazer a vinculação do salário mínimo aos ganhos reais, de ninguém ganhar abaixo de um salário mínimo, mas principalmente você ter ganho real. Isso tem um custo para a Previdência? É óbvio que tem. A cada vez que se aumenta o valor real do salário mínimo, naturalmente que isso vai ter impacto na Previdência Social. Mas será que a saída tem que ser essa mesmo? Penosa? Será que nós não aprendemos, Luzenor e ouvintes, com relação a vizinhos nossos? Nós vimos como é que está hoje, por exemplo, a vida dos chilenos, Luzenor. Lá houve essa desvinculação da questão das aposentadorias, dos ganhos inflacionários. E sabe o que acontece lá no Chile? Os aposentados se aposentam com o valor X e hoje ganham o equivalente a meio salário mínimo nacional do Chile. Nós aqui, quem ganha acima do salário mínimo hoje, por exemplo, se você ganha 1,5, 2, 3 salários mínimos pela Previdência Social, saiba, o seu salário hoje já não está mais vinculado a isso, ele está apenas reajustado pela inflação. Então é por isso, só um instante, Luzenor, é por isso que nesse aspecto, Luzenor, quem ganha hoje acima do mínimo é sempre massacrado, porque depois de 2, 3 anos de aposentado, ele já começa a sentir queda no seu poder de compra. Aí o ministro do TCU... Ao contrário, jornalista Beto Almeida, quem recebe acima do salário mínimo sempre é massacrado, porque o reajuste não acompanha a proporcionalidade desse benefício. É o que eu estou dizendo, Luciano. É porque você disse o contrário, jornalista Beto Almeida. Depois você escuta o que você falou para você ter a certeza então, do que você está dizendo. Apenas para corrigir o que você está dizendo. É uma realidade. O governo federal inevitavelmente vai mexer nos critérios de concessão de benefícios e de reajuste dos auxílios pagos pelo INSS. Já dentro da equipe econômica há um sentimento de que não deve haver mudança na regra de reajuste das aposentadorias permanentes, ou seja, não dá para desvincular o reajuste das aposentadorias permanentes do salário mínimo. Essa é a avaliação que passa pela equipe econômica do governo federal, porque haveria uma rejeição muito grande no Congresso Nacional e caso o governo venha
venham por outros caminhos a adotar essa medida, certamente o caso bateria na porta do Supremo Tribunal Federal. Agora, o governo federal, a equipe econômica avalia como mais palatável, mais aceitável a alteração nas regras nessa desvinculação dos benefícios como auxílio acidente, auxílio doença e auxílio reclusão do BPC. Reajuste do salário mínimo. Então, esse debate que está bem avançado internamente, ainda não veio a público. Hoje o jornal o Globo antecipou essa informação, mas o momento é de discussão, porque qualquer alteração já irá integrar o orçamento da União de 2025, a partir de um ano em que o governo quer marcar um novo cenário na Previdência Social com redução de despesas. Concordo com você, jornalista Beto Almeida. Devamos encontrar outros caminhos para diminuir os custos da Previdência Social, até mesmo nessa ampla estrutura física que o INSS dispõe, e avançar com as medidas na área tecnológica para que nós tenhamos trabalhadores, trabalhadoras, segurados, beneficiárias do INSS com respostas mais rápidas, mais ágeis, e também a implantação dos benefícios de quem tem direito a esses auxílios e também de quem tem direito no campo e na cidade a aposentadorias. E aí, Luziano, a gente já vê esses arroubos surgindo. Existe agora essa outra proposta de repente pensar, manter apenas quem já trabalha, quem recebe o mínimo, mas os aposentados e os pensionistas, aí sim haveria a desvinculação. Ou seja, é mais um massacre, ou seria mais um massacre em cima de aposentados e pensionistas que passaram a vida toda contribuindo para ter dignidade. O pior é que o argumento do TCU, Luziano, é que ele diz que isso gera um problema de desigualdade. Ora, a desigualdade vai ser gerada exatamente a partir de uma tomada de decisão como essa. Você desvincular o reajuste dado para aposentados e pensionistas da política de valorização do salário mínimo é você colocar no mundo da amargura um quantitativo imenso de pessoas que hoje dependem desse salário para viver com dignidade.